Vamos falar um pouquinho sobre o nascimento de uma visão, tá bom? Porque todo líder precisa ter uma visão. Todo líder precisa ter uma visão. Para isso, vamos abrir em Josué 1:9. Josué 1. Vocês se lembram daquela passagem em Gênesis que a gente leu, que a Bíblia fala assim, façamos o homem a nossa imagem, né? Conforme a nossa semelhança. Ele fala assim que ele tenha domínio sobre tudo, né? Então, nós temos domínio sobre o quê? O que a Bíblia nos fala que nós temos que ter domínio? Sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves. Ou seja, nós temos que ter domínio sobre tudo, assim como Deus tem domínio sobre tudo. Amém? Falamos sobre isso. Então, todo filho de Deus é líder por excelência, é líder por natureza. Semana passada, nós falamos que Jetro repreendeu Moisés por quê? Jetro é quem? De manhã até a tarde. Então você vê que Moisés, por natureza, tem uma capacidade de liderar. Porém, Jetro olhou a capacidade dele e falou assim, cara, eu vou moldar esse cara. Esse cara é líder, ele pode ser, eu posso fazer com que ele se torne um excelente líder. Então, Jetro então chama Moisés e começa a aconselhá-lo. Fala, olha, desse jeito você vai desfalecer. O que a Bíblia nos ensina? O que a Bíblia nos ensina? Jetro falou para Moisés assim, por que você não escolhe homens capazes, né, tementes a Deus, né, que aborrecem o pecado, e coloca eles sobre maiorais de quanto? Quanto? 1.000 mais 100 mais 50? 10. 50 tem 50? Não. Acho que era 10. Enfim. Jetro então chama Moisés e fala assim, em vez de você resolver os problemas sozinho, por que você não escolhe homens capazes e coloca eles para liderar um grupo de 1.000 pessoas, de 100 pessoas, de 10 pessoas? Então você percebe que Deus chama Moisés e Moisés teve uma visão. O que é visão? Nós falamos isso, não, tive uma visão, Deus me deu uma visão, não sei o que, mas o que é visão? Nossa, ele é inteligente. Visão é quando temos visão de alguma coisa. Convicção. Tá. Desculpa a minha ironia. Então, tem 50? Vamos lá. Você sabia que tinha uma igreja? Peraí. No Novo Testamento tinha uma igreja que eles tinham que analisar as escrituras e rebatiam. Sabiam disso? Tinha uma igreja que o cara, quando vinha pregar, os caras tinham que analisar a Bíblia para confrontá-lo. Vamos lá, 50, né? Depois. 10. Obrigado pela correção. Vamos lá, visão. Convicção de alguma coisa. Mais alguém? Cadê a igreja? Quem é que já teve uma visão? Quem é que já falou assim, Deus me deu uma visão? Todo mundo já falou isso? Mas o que é visão? Como é que a gente diz? Você enxerga. Agora a visão no sentido aí, eu tive uma visão, é uma. Oi? Tá. Convicção de algo
Convicção de algo é algo que vai acontecer. O que mais? Imagem que Deus. Vai acontecer? A Raquel disse que é o que vai acontecer. A Argentina disse que é uma convicção. A Isabela disse assim que é uma imagem. Mas o sentido literal de visão é ato de ver. Então tem muito a ver com a ideia que a Isabela está trazendo, ok? Que é essa ideia de imagem. Mas o que vocês falaram, também ela tá certa. Por quê? Porque visão, biblicamente, nós podemos considerar como uma tarefa, ok? Como um trabalho ou uma tarefa. Porque quando você vê Moisés, por exemplo, Deus deu uma visão para Moisés. E nessa visão ele estava fazendo isso, isso, isso. Geralmente era porque o Senhor quer que você faça tal coisa. Amém? Quando o Senhor dá uma visão, então a gente pode considerar como uma tarefa ou um trabalho. Primeiro, de início, o sentido literal é o ato de ver. É o ato de ver, de você enxergar. Então, agora, biblicamente, nós podemos considerar a visão como um trabalho ou uma tarefa específica que Deus dá para pessoas específicas. Estamos juntos? Anotem isso. Uma tarefa, um trabalho, uma tarefa que Deus dá para pessoas específicas. Trabalho ou tarefa que Deus dá para pessoas específicas. Então, toda visão que o Senhor dá é para glorificar e exaltar o nome dele. Amém? Então, não existe isso aqui de, Deus deu uma visão para alguém ser missionário e o outro para, sei lá, ser enfermeiro. Então, tipo assim, o missionário não é mais importante que o enfermeiro, ok? A visão que o Senhor dá é para glorificar e exaltar o nome dele. Tudo. Basicamente. Então, agora prestem atenção. Não existe líder, o Senhor não levanta nenhum líder que não tenha visão. Deus não levanta nenhum líder sem lhe dar uma visão. Se você reparar, todos os homens de Deus que o próprio Deus levantou, Ele mesmo deu uma visão. Alguém concorda? Quem concorda me fala por quê. Por quê? Porque ele está em algo, né, que vai acontecer. Então, todo líder, todos nós, precisamos ter uma visão. Amém? Ok, então, vamos ler então Josué 1:9. Josué do 1 até 25. Brincadeira, do 1 até 9. Josué 1:9. Josué, do versículo 1 até o versículo 9. Entendeu? Oi? Dá? Vamos começar, tá? Vou começar, depois vamos passar para Raquel e depois... Isso. 1:9. Tá, desculpa, eu coloquei errado. Vou começar aqui. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Moisés, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, versículo 2. Moisés. Pode ir? Isso. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, e tu expor a terra que eu dou aos filhos de Israel. Pode ir. A próxima.
Acabou? Ela tem cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Ela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que todos os direitos comuns não querem andar. O livro da Torá, a lei, esteja sempre os teus lábios, o dia também no dia de hoje, para que possas cuidar de a comunidade, com todo o meio que está escrito. Desse modo, será vitorioso o modo todas as coisas empreitadas e alcançar com êxito. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore e deixe desvalido, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. Esse é o 9? Tá. Olha só. A visão que Deus dá para Moisés, para Josué, a tarefa dele específica é essa aqui. Levanta-te, versículo 2, né? Passa este Jordão, tu e este povo, ou seja, leva os meus filhos, o povo de Israel, à terra que eu dei. As demais coisas, sejam bem-vindos. Boa noite. As demais coisas, vou só terminar, aproveitei que você... As demais coisas foram detalhes, tá? Foram como ele poderia fazer para alcançar o objetivo. Lembram que eu falei para vocês para traçar, por exemplo, o ano, os meses, certo? Então, você tem um objetivo. Qual que é o objetivo de Josué? O objetivo de Josué é esse aqui. Essa era a visão que Deus deu para ele. Agora, se esforça, tem bom ânimo, eu estarei contigo, não sei o que, entende? Era Deus incentivando, e Deus também depois vai dar dicas sobre como, se você já montar o computador, como ele tinha que fazer para alcançar a visão. Então, de um modo geral, não há liderança sem visão. Todos os líderes que o Senhor chama, todos os líderes que o Senhor levanta, o Senhor sempre dá uma visão. Então preste bem atenção. Se você tem um chamado por Deus, você tem uma visão. Você pode colocar o computador aí em cima? Ou você vai precisar de uma mesa? Então, toda a liderança, todos os líderes têm uma visão. Ok? Então você precisa ter uma visão. Se você tem convicção, se você tem a plena convicção que o Senhor te chamou para executar a obra dele, então você precisa ter uma visão. Então a questão é, qual é a sua visão? Qual é a sua visão? O objetivo, a visão que Deus um dia... Você acha que Deus mudou isso em Josué? Deus não mudou. Presta bem atenção. Os meios para alcançar a visão podem até mudar. Mas o objetivo central nunca muda. O Senhor não muda. Certo? O Senhor não muda. Agora, vamos supor, eu quero ser missionário. Ok. Para ser missionário, o que você precisa fazer? Uns preferem estudar teologia, outros preferem ir para Jocum, outros preferem ir para outras agências missionárias, entenderam? Mas assim, o meio para alcançar muda, mas a visão em si, o objetivo, a razão pela qual o Senhor te chamou não muda. É por isso que visão é uma tarefa específica que o Senhor dá para pessoas específicas. Amém? Então, estamos juntos então, né? Todo líder que o Senhor levanta, o Senhor dá uma visão. Então vamos lá, Paulino, não tem uma visão. Aí é que a gente vai entrar aqui, só vai falar um pouco sobre o nascimento de uma visão, se o professor Ernesto me permitir.
É bom pedir ao vivo, né? As pessoas sempre aceitam, né? Quando é na plateia, é bom sempre pedir, eu posso? Ele sempre fala, claro, você pode. Vamos lá. Nós temos aqui quantas mães? Temos a Ludmila, temos a Sarinha, temos a pastora Eunice, temos a minha mãe, temos a Lara. Temos aqui 5 mães. O nascimento de uma visão, ela sempre começa com conhecer. Tá? Primeiro passo, você precisa conhecer o dono da visão / missão. Ok? Para as pessoas que têm filho, como é que foi o processo? Vocês tiveram filho assim, vum, pá, acabou. Do nada, pá, tem um filho. Tem todo um esquema, né? Primeiro você tem que conhecer a pessoa com quem você vai se relacionar, certo? Do mesmo jeito, você precisa se relacionar com Deus. Ok? Do mesmo jeito que você se relacionou com seu esposo ou com Josué, você pode ajudar o Ernesto? Por que está assim? O dono da visão. Dono. Você precisa conhecer. E agora, pessoal, foca aqui. Como é que você conhece a pessoa? Convivendo, dialogando, conversando. Certo? Você só está conhecendo a pessoa. Conhecendo. E depois que você conhece, vocês se tornam o quê? Íntimos. Vocês se tornam íntimos, ok? Vamos lá. Josué não conhece Moisés, não conhece Deus a partir desse momento. Primeiro, o que acontece? Josué é discípulo de Moisés. Josué sabe de tudo que está acontecendo no ministério de Moisés. Josué conhece o Deus que Moisés está servindo. Entende? Então, aqui, Josué capítulo 1, versículo 9, do 1 ao 9, que a gente leu, dá a impressão que a partir daquele momento, Josué conheceu o Senhor, mas não. Se você ler Êxodo no início, você vai ver que, por exemplo, Moisés era o único que poderia entrar no santo, que poderia ficar perto da Arca da Aliança. Todas as pessoas fugiam, mas existe um versículo que fala assim, que apenas Josué ficava ao lado de Moisés. Apenas Josué. Então você vai ver que Josué não se torna íntimo do Senhor nesse momento. Josué começa a cultivar a intimidade desde antes, quando ele não era conhecido. Entende? Então você conhece a pessoa, né? Depois, é claro, você começa a namorar e tudo mais, está nesse processo aqui, mas depois você se torna um íntimo. Quando vocês se tornam íntimos, aí vocês começam a conhecer muita coisa. É dentro da intimidade que nós temos a relação sexual. Dentro da intimidade você tem a relação sexual com seu parceiro e sua parceira. Certo? E é nisso aqui que começa então gerar a visão. A visão ela não começa nesse passo aqui. A visão ela começa a partir desse momento aqui. Então, terceiro, gravidez. É o terceiro passo. Porque quando você se relaciona sexualmente com seu parceiro, a mulher concebe.
A partir do momento que a mulher concebe, nós chamamos isso da concepção da visão. Deu para entender? Quando a mulher está grávida, ela está carregando a visão. Está carregando a sua missão específica. Entenderam? Por favor, vocês que são mães, existe algum passo que eu estou pulando aqui? Me falem aqui, pais e mães. Você conhece a pessoa, você se torna íntimo, a partir da intimidade vocês têm relações sexuais, a partir dessa relação a menina fica grávida. Quando a pessoa fica grávida, é o momento que o Senhor libera a visão. Existe algum passo que eu estou pulando? Ludmila, Sarinha, Pastora Eunice, Dona Melita, Lara, tem algum passo aqui que vocês queiram acrescentar? Já quer pular logo a intimidade. Tá, solteiros, não pulem, tá? Não pulem a etapa. É mais ou menos isso que a pastora quer dizer. Mas isso também quer dizer na igreja, a gente quer ter a visão, mas não quer renunciar a Deus. Sim. Então, isso aqui, é por isso que muitas vezes, se você não conhecer, você fica baralhado, você não sabe qual é a sua visão. Você precisa conhecer o dono da missão. Assim como você conheceu o namorado e sua namorada, para depois vocês se casarem e tudo mais, e que acontece nesse período aqui, aí depois vocês são íntimos. É a partir do momento da intimidade que você gera a visão. Então, quando a mulher engravida, você gerou a missão, a sua visão. Então, o nascimento de uma visão, ela começa com conhecer o dono da visão. Então, não existe conhecer o dono da visão sem você ter um tempo de oração. Tem gente que fala assim, mas eu tenho preguiça. Vocês sabiam que existe um espírito que nos incentiva a ter preguiça? Então a gente precisa, não, tinha preguiça de orar. Você precisa orar para vencer esse espírito. Então, olha só, você precisa conhecer o dono da visão. Depois você precisa ser íntimo do Senhor. A sua visão vai ser gerada no momento de intimidade com o Senhor. Enquanto você não for íntimo do Senhor, você não vai conhecer a sua visão. É por isso que nós ficamos na igreja há 20 anos, 30 anos e a gente não sabe qual é a nossa visão. Por quê? Porque nós não somos íntimos do Senhor. E tem gente que fala assim, não, qual é a sua visão? Eu vou ser missionário. Então tem gente que fica feliz, né? É isso, acabou. Eu vou ser missionário, ponto, essa é a minha visão. Você está grávido, ou você está grávida. Você tem a missão, a visão, ok? Só que, depois da gravidez, qual é o segundo passo? O nascimento da visão, certo? O nascimento da visão. No nascimento da visão, o que acontece na gravidez? Só quero que as mães respondam. O que acontece? Lara, quando você deu a visão, você fala assim, quero sair. Aí o doutor começou a tirar o bebê. Foi assim? Foi dor. Dores de parto. Como é que é a dores de parto? A dores de parto é aquele momento que você agora precisa botar a mão. Você fala assim, cara, é isso. Eu preciso sair. Eu preciso ir. A dores de parto é o momento que você está saindo da sua zona de conforto. Ok? A dores de parto é quando você está saindo da sua zona de conforto. Você fala assim, cara, eu tive a visão. Porque só visão não é suficiente. Só visão não é suficiente. Sabe, eu lembro que quando o Jonathan estava indo para Jocum, parece que tudo estava dando errado. Não tinha mantenedores, isso e aquilo, não sei o quê. Enfim, muita coisa começou a acontecer. Então, quando tudo está muito difícil, muitas pessoas desistem. Imagina só se uma mãe desiste no momento que está sentindo dores de parto. Não tem jeito não. Não tem jeito não. Chegou as dores, você tem que gerar. Não tem como abortar. Então tem gente, quando está sentindo dor, o que ele faz? Aborta a visão. Não, isso não é para mim. Quando as coisas estão se complicando, tem gente que fala assim, não, isso não é para mim. E no momento da dor de parto, no momento da gravidez, e no momento do parto, cara,
Não, são três coisas. Presta atenção. Intimidade, gravidez e dores de parto. Na intimidade é só você e o seu parceiro. Amém? Na gravidez é você e o seu parceiro e mais algumas pessoas. Na dores de parto é você e o seu parceiro e olha lá. É você. Entendeu? Mas só que chega um momento que você dá a luz. Certo? O nascimento. Eu vou falar um pouquinho rápido para passar para o Ernesto. O nascimento. No nascimento da visão, o que as pessoas fazem? Levam fralda, né? Fazem um, sei lá. Então, olha só. Existem pessoas, né? Que eles não vão estar presentes nesses passos aqui, mas depois eles vão vir celebrar com você. Em outras palavras, a sua visão, porque depois, quando o filho cresce, você joga ele para o mundo, né? Vai, é do Senhor. Faz aí, constitui sua família, faz. Então, você está fazendo. O que acontece? Quando o filho nasce, você tem que cuidar dele, né? Sexto passo. Cuidar da visão. O sétimo. O sétimo é abençoar as nações com a visão, tá? Ludmila deu a luz, né? A Sarinha deu a luz, todas as mães aqui. Daqui a um pouco, as crianças vão crescer, né? Elas vão e aí, minha mãe, é só um exemplo disso, né? Minha mãe deu a luz, agora eu cresci, estou aqui no mundo. Estou abençoando as nações. Entenderam? Então, nessa parte aqui que as pessoas vão vir, as pessoas vão celebrar com você. O Jonathan, por exemplo, poucas pessoas fizeram parte do levantamento de sustento dele. Nós acompanhamos as lutas, nós acompanhamos tudo que ele passou, mas quando ele veio, quantos convites o Jonathan teve para ministrar? Até de pessoas que não participaram da visão, né? Até de pessoas que não contribuíram. Mas falaram assim, ó, Jonathan, vem ministrar aqui. Ah, vem discipular, vem orar por mim, vem não sei o quê, entenderam? Então, muitas pessoas, depois que a visão nascer, eles vão querer celebrar. E quando as pessoas quiserem celebrar, não fiquem com raiva. Ah, você não participou do processo. Não. A sua visão é para abençoar as nações. Não me ajudou. Não, a sua visão. Então, talvez, me façam lembrar, por favor, a gente vai ter uma imersão, e nessa imersão, me façam lembrar que eu vou passar para vocês isso detalhadamente. Agora eu estou passando um pouquinho correndo, mas eu quero terminar isso bem bonitinho e passar para vocês, tá bom? Mas, resumidamente, o nascimento de uma visão, ela começa assim. Tem gente que aborta a visão. E quando você abortar a visão, você não vai conseguir abençoar as nações. Então o Senhor está chamando homens e mulheres para abençoar as nações com a visão que Ele conceder. Amém? Não vou perguntar dúvida, eu vou passar para o Ernesto. Ernesto, você vai escrever no quadro? Vai usar o quadro? Tem que procurar na sala de novo. Cadê o filmador? Cadê a câmera? Cadê o tripé? Não, vamos direto. Oi? Repete. Logo eu que falo pouco. Argentina. Eu fui lá te seguir no Instagram, não me seguiste de volta, fiquei escandalizado. Falei, fiz que então que não me segue de volta? Falei, não é possível, não é possível. Falei o seu nome? Raquel. Raquel, prazer, Ernesto. Você é novo aqui na igreja? Não, só um pouquinho. Você já participou de alguma vez que eu falei aqui? Não. Primeira vez, né? É por isso que seu rosto me foi novidade.
E aí, como é que você tá? How are you? Are you okay? Very good. Are you studying in English? Very good. Very, very good. O Paulo não pode ter uma boa parceria para estudar. Hello, how are you? Isabela, nice to meet you. Hey, good to see you. Cadê sua mãe? E a sua mãe ou a sua tia que vem contigo? Minha mãe e minha tia. As duas, né? As duas são gêmeas, né? Ok, então não estou errado. E esse veio? Sari, oi? Pois é, o tempo passou voando, tem 7 meses já. Eu não vi ele também. A gente tentou marcar e não deu certo vocês ir lá para casa. Sarinha, você se importa de passar os slides? Coloquei já uma cadeirinha lá. Gente, talvez os slides não vão ser de muita utilidade, mas eu vou preferir deixar os slides, porque às vezes eu estou falando muito rápido, tem alguma coisa lá que no slide fica mais claro, tá? Eu vou apagar a luz só para esclarecer um pouquinho. Todo mundo sabe qual é o nosso tema? Dá para escrever desse jeito? Certeza? Por favor, se tiver como ligar a luz de trás, acho que melhora um pouquinho. Natan, qual é o nosso tema? Oi? Oi? Não foi na primeira aula? Tá reprovado? Quem reprovou ontem? Joshua, qual é o nosso tema? Aí, um bom aluno aqui, liderança. Pergunta importante para tu. Por que esse tema vai ser importante para vocês? No que vocês vão utilizar? Por que é importante você aprender sobre liderança? Na verdade, essa é uma pergunta que já está passando para vocês, tá? Vai pular um... Lu, por que é importante você aprender sobre liderança? Eu vou aprender a conhecer e a conhecer as pessoas. Ótimo, perfeito, perfeito. Pergunta para a Argentina. O que é liderança? Oi? Você é inteligente? Mas fala aí, o que é liderança? Uma última pergunta. Todos vocês aqui são líderes? Quem não é líder? Só quem não é líder, levanta a mão. 1, 2, 3. Ok, pode baixar. Quem é líder, levanta a mão. Quem é líder? Peraí, vou repetir. Aqui, quem é líder? Quem é líder nessa mesa? Quem é líder de vocês dois? Nessa mesa, quem é líder? Líder de quê? Ok. Aqui, quem é líder? Vou resumir para vocês o que vamos falar hoje. Nós hoje vamos falar sobre despertar o líder que há dentro de você. E falaremos sobre uma única premissa. E a premissa é: todos precisam ser líderes. Todos vocês que estão aqui são líderes de alguma coisa. Você é líder da sua casa, você tem que ser líder dos seus estudos. Então, liderar é a capacidade de administrar bem, gerir muito bem, executar de forma perfeita qualquer coisa. E, de alguma forma, todos vocês precisam ser líderes. Todos vocês já são líderes. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre tipos de líder. O que é liderança? Quais são os tipos de líder? E você vai se encontrar nesse processo. Mas eu queria que começasse com isso muito claro. Você é líder. Por mais que você não consiga enxergar isso, independente da sua idade, você pode ter 5, 6 anos de idade, mas você vai precisar executar, você vai precisar exercer um tipo de liderança, querendo ou não, não é opcional, não é uma escolha, é necessário. Hoje eu quero falar com vocês sobre 5 coisas. Eu estou indo bem rápido, porque eu pulei o começo. No começo eu coloquei capa de um livro. Aquele livro é... Sara, volta só um pouquinho. Você nasceu para liderar. Quando a minha esposa viu essa capa, falou: você ama esse livro, né? Na verdade, eu amo esse autor. E tudo que eu sei sobre liderança eu aprendi com o que eu li no livro dele, com o que eu ouço dele,
Para mim, ele é uma das melhores pessoas do mundo para falar sobre liderança. E tudo que eu vou conversar com vocês hoje aqui está nesse livro. Eu já mandei o livro para o Paulino e vai ser uma obrigatoriedade para que vocês leiam. Vai vos ajudar bastante, ok? Então, dentro desse livro, eu tirei 4 temas que eu vou falar com vocês hoje, ok? Então, eu quero começar definindo. O tópico número 1 é por que estudar liderança? Esse é o primeiro tópico que eu quero conversar com vocês hoje. Por que devemos estudar liderança? Por que você tem que aprender sobre liderança? Eu preciso que você reflita sobre isso. Eu preciso que você absorva essa ideia. Fala assim, cara, eu preciso aprender liderança por causa disso, daquilo e daquilo. O segundo tópico é a definição de liderança, influência. No começo eu perguntei para a Argentina, o que é liderança? E ela falou, cara, por que para mim você tem que fazer a pergunta mais difícil? A resposta da definição de liderança é uma palavra só: influência. Liderar é influenciar. Você não está liderando se você não estiver influenciando ninguém. A definição de liderança é influência. Então, quando a gente for falar sobre essa definição, vamos falar sobre os tipos de influência. O tópico número 2, vamos falar sobre a chave da liderança. A chave, quando você pensa na chave, você percebe que é o mecanismo para destravar, para abrir alguma coisa. A chave de liderança, Josué, qual é? Qual é a chave da liderança? Prioridades. Sim. Tem muita gente aqui que não enxerga. Ainda bem que está falando sobre visão, hein? Mas, gente, a chave de liderança é prioridades. Primeiro, na sua definição, vamos falar sobre influência. Na chave, vamos falar sobre prioridades. A capacidade de saber estabelecer prioridades. E vamos falar sobre o ingrediente mais importante da liderança. Para ser sincero, acho que esse vai ser o meu último tópico, parecendo que não é muita coisa. O ingrediente indispensável para a liderança é a integridade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é integridade? Tem um quarto tópico ali, que é o teste supremo da liderança, que é criar transformação positiva. Hoje não falaremos sobre isso, mas eu conversei com o Paulino que eu viria hoje e no próximo sábado também. E vos garanto, dentro daquilo que eu queria falar, ainda assim não vai ser suficiente. Talvez no final do curso eu volte para falar sobre mais coisas. Danke. Bernardo, qual é a chave da liderança? A chave da liderança são prioridades. A chave de liderança é prioridades. O segredo de liderança é saber estabelecer prioridades. Se eu quero saber se o Josué é um bom líder, eu preciso saber se ele sabe estabelecer prioridades. Se alguém falar assim, cara, eu sou o presidente dos Estados Unidos, essa pessoa precisa ter a capacidade de priorizar, saber o que é prioritário, fazer o que é prioritário. Para alguém ser o presidente do Brasil, ele precisa ter a capacidade de só chegar a eles problemas que ninguém mais pode resolver. Isso é prioridades. Essa é a chave da liderança. Gente, algumas coisas não estão muito claras, não estão muito visíveis. Se você gostaria de fazer alguma pergunta, isso é só a introdução, isso é só os temas que vamos falar. Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Ok, eu tenho uma pergunta para vocês. Vou começar com vós, Monsieur. Eu vi que você estava muito engajado em perder peso. Como é que está o projeto? Está de pé. Está de pé? Está progredindo? Devagar, mas estou indo. Devagar, mas vai, né? Pequenos progressos é melhor do que progresso nenhum. Você acha que o que nós vamos falar aqui hoje vai te ajudar nesse seu objetivo? Ótimo. Prioridade. É um deles, é um dos aspectos. Ótimo. Posso ir para o meu próximo slide? Esse slide vai ficar disponibilizado, vocês podem olhar o tempo todo, tá? Quando eu penso em liderança, tem vários exemplos. Mas um dos exemplos que eu gosto de pensar é uma mulher chamada Joana d'Arc. Quem aqui já ouviu falar da Joana d'Arc? Eu sei que no Brasil tem muitas Joanas d'Arc por aí, tem muitas mulheres que usam o nome Joana d'Arc. Quem já ouviu a história de Joana d'Arc? Levanta a mão. Ninguém? Não? Nobody? Joana d'Arc? Joana d'Arc, você conhece? Tem? Não? Tem? Para que serve a escola, gente, se não estamos aprendendo nada? Argentina, quem foi Joana d'Arc? Não sei. Mas você levantou a mão e não conhece. Pensou alto, ok. Ninguém lembra de nada de Joana d'Arc. Aquela que estava do Bruxo?
Joana d'Arc foi queimada viva. A igreja condenou ela como herege, queimou ela viva. Mas 100 anos depois a igreja consagrou ela como uma santa. Então depende sempre da opinião. Gente, eu coloquei Joana d'Arc ali como sendo para mim um dos maiores exemplos de liderança. A Inglaterra e a França sempre foram inimigas. Eles fizeram uma guerra durante 100 anos, ficaram 100 anos lutando um contra os outros. Foi a Inglaterra que sempre quis invadir a França. E houve um período, foi o período que eles finalmente conseguiram vencer a Inglaterra. A Joana d'Arc, que era uma mulher camponesa, uma mulher simples, ela acreditou da parte de Deus que ela tinha a visão de libertar a França dos seus opressores, que eram os ingleses. E ela ajudou a mobilizar, a levantar, e ela foi chave, foi uma líder nata naquela questão de tentar vencer os... Ela liderou o exército. Uma mulher, imaginem, como é que é hoje uma mulher liderar um exército hoje, nos dias de hoje? Vocês conhecem um exemplo de uma mulher que é líder de um exército? Olha só, eu quase dei um exemplo da minha esposa, porque a Betânia, amiga dela, a mãe dela chama Joana d'Arc, né? E eu lembrei. Com 16 anos, ela falou assim, Deus me deu uma vocação, Deus me deu um chamado. E ela acreditava na visão dela, ela acreditava no chamado dela. Eu não me esqueço de um dos episódios em que ela requisitou para ir à presença do rei, para falar com o rei da França. E o rei da França, e ninguém conhecia o rei, nem qualquer pessoa que fala com o rei. E o rei permitiu ela ir lá na corte e falar com ele. E o rei tentou ludibriar quem ele era. Então colocou um fantoche lá no trono, e ele próprio ficou escondido lá em algum lugar, só que vestido como um mendigo. E a Joana d'Arc chegou, qualquer pessoa lá tem que ir e se prostrar diante do rei. Ela chegou até lá, não caiu na cilada. Chegou diante do mendigo, se ajoelhou diante dele e saudou o rei. Porque ela conseguiu perceber qual era a autoridade que esse homem tinha. Gente, eu coloquei o exemplo de Joana d'Arc ali por um único aspecto. Quando eles estavam lutando contra a Inglaterra, na batalha final, que era mais difícil, e eles estavam tentando nisso tem muito tempo, Joana d'Arc tomou uma decisão. Ela tomou a decisão que aquele era o momento decisivo, que era o momento em que eles precisavam entrar com tudo e derrotar o inimigo. E ela falou o seguinte, na noite de amanhã, eu conduzirei as nossas tropas para que expulsem o inimigo para depois das nossas fronteiras. O general, que era o líder do exército, olhou para ela e falou assim, olha, lamentavelmente, pela moral das tropas, ninguém vai te acompanhar até depois das fronteiras. E ela respondeu, isso está no quadro. Não estarei olhando para ver quem está me seguindo. É uma das minhas maiores inspirações de liderança. Líder é aquele que segue um caminho independente da multidão que está seguindo. Líder é aquele que fala assim, esse é o meu objetivo, esse é o alvo que eu devo alcançar. E ele segue naquilo independente de quem é que está te seguindo, quem está contigo, para onde você vai. Eu queria começar com esse exemplo de liderança. Sara? Todo mundo tem um papel ali, certo? Eu preciso que vocês arranquem uma folha ali. Arranquem uma folha. Ok. A folha tem que estar solta mesmo, porque eu vou coletar essas folhas. Nesse PowerPoint, está escrito assim, isso é uma dinâmica sobre despertar o líder interior. O que, na sua opinião, torna um líder bom? Essa é a pergunta. O que para você faz um líder bom? Já tem respondido na minha folha já? Tem respondido? Exatamente. Nessa folha eu quero que vocês respondam essa pergunta. Pensem para vocês, quem é um líder bom? O que faz um líder bom? Eu vou sugerir vocês escreverem com letras legíveis, porque eu vou coletar as respostas e ler aqui na frente, tá? Não precisa colocar o vosso nome, eu só quero ouvir a vossa opinião sobre o que faz um líder bom, o que faz um bom líder. Pensem nos líderes que vocês conhecem. Sua esposa vai pensar em você como um líder, vai pensar como você lidera a sua casa lá, tá? Muitas respostas, né? Só uma. Se forem 5 características, por exemplo, o que faz um líder bom? Honestidade e tal. Se forem palavras soltas também pode ser. Mas eu vou pegar as folhas e ler aqui na frente. Ok.
Terminou? Ok. Pense. Take your time. Você quer trocar com o Paulino? Vai lá, troca com ele, vai lá. Eu posso vir até. Ele troca? Pronto? Eu ia coletar as folhas, mas vai levar muito tempo. Eu vou indicar 3 pessoas que vão ler os seus, tá? Vou indicar os mais tímidos. Joshua, você vai ser o primeiro. O que faz um líder bom? Um bom líder é aquele que influencia pelo exemplo. Oi? Um bom líder é aquele que influencia pelo exemplo. Um bom líder é aquele que influencia pelo exemplo. Tá perfeito, ótimo. Vamos falar sobre isso. Se alguém falar a mesma coisa, só repete, tá? Nathan. Honra o seu compromisso. Um bom líder é aquele que honra o seu compromisso. Se falar alguma coisa, ele vai fazer. Oi? Um bom líder precisa ter postura. O que seria essa postura do líder? Tipo isso, caráter, postura. Ok, saber se apresentar. Ok, muito bem. Honesto, muito bem. Um bom líder tem que ser íntegro. Eu coloquei 2 características, como a doutora falou. Ótimo. E a segunda é líder tem que ser aquele que esteja disposto a se colocar na brecha. Perfeito. Eu coloquei isso, eu lembrei um pouco da mesa dela. Saber administrar os recursos do e-mail, de alcançar o objetivo. E ter um bom senso de direção. Excelente. Bom, gostei. Navegação. Última. O que um bom líder precisa ter? Não, pulei. Vai logo para a pastora. A Sara vai falar também, gente, por favor. Para ser um bom líder, ter humildade, temer a Deus, honestidade, ter um bom exemplo, honrar os seus compromissos e ter um bom caráter. Ótimo. Gente, uma das razões pelas quais eu sugeri isso é porque, de alguma forma, vocês já sabem tudo sobre um bom líder. É só a gente pegar tudo isso e colocar em prática, tá? A última. Eu acho que o bom líder também é compreende o outro. Compassivo, né? Ele pensa no outro. Perfeito. Próximo. Gente, vamos começar pela definição de liderança. Acho que todo mundo já lembra da definição de liderança. Todos falam sobre liderança, mas poucos compreendem o que é liderança de verdade. A maioria quer liderança. Se nós perguntar honestamente a cada um de nós aqui, a maioria de nós quer um cargo, quer uma posição de liderança, mas poucos alcançam liderança de verdade. Se você pedir 10 pessoas que definam liderança, talvez você vai ter 10 definições diferentes, porque cada um enxerga a liderança de um jeito diferente. E é um assunto integrante que chamamos de liderança, mas o que é realmente liderança? É aquilo que eu passei antes. Liderança é influência e nada mais. Quando nós pensamos em liderança, eu pelo menos gosto de pensar em 2 líderes impactantes. Posso pensar primeiro em Martin Luther King, que foi um líder impactante, que deixou um legado, que arrastou multidões. E tem um outro líder também que deixou um legado, que causou uma influência gigante, que foi Adolf Hitler. Eu lembro de ter lido eu tenho um livro que chama-se 50 maiores discursos da história, e lá tem o discurso de Hitler. Quando você lê o discurso de Hitler, você percebe quão visionário é esse homem, né? Ele fez esse discurso em 1939, e ele fala assim, daqui a 100 anos, no ano de 2039, as pessoas ainda vão se lembrar de quem nós somos. E as pessoas ainda se lembram, e ainda continuam se lembrando, só que de uma forma negativa. Deixou uma influência, só que foi uma má influência. Então, quando você estiver pensando assim, o que é liderança? Liderança é influenciar. Que tipo de influência você quer deixar? Que tipo de influência você vai deixar? É aquela coisa que a gente costuma falar, né, sobre a lei da semeadura, né? Você escolhe a semente que você vai deixar, mas o que você vai colher não tem como você escolher. A colheita é obrigatória. Então a influência também é assim. Você vai influenciar de um jeito ou de outro,
Mas o tipo de influência que você vai deixar vai depender muito das atitudes que você toma. Vamos perceber então o que é influência. A primeira coisa que nós precisamos deixar muito clara sobre influência é: todos influenciam alguém. Por isso é que no começo eu falei que todos aqui são líderes. Todos são líderes, por quê? Porque liderança é influenciar. E querendo ou não, todos, até uma criança, todos influenciam alguém. Por exemplo, eu chego em minha casa, estou cansadíssimo, estou esgotado, são, sei lá, 8 horas da noite. E a minha esposa me entrega o meu filho para eu segurar ele. Ele vai causar uma influência em mim. Ele vai gerar um senso de alegria, vai sorrir para mim. Isso vai influenciar a maneira em como eu vou me sentir. Então dá para perceber que mesmo sem perceber, a gente gera influência em alguém. Todos influenciamos. Os sociólogos dizem que até mesmo o mais introvertido vai influenciar cerca de 10 mil pessoas ao longo da sua vida. Então se você falar assim, cara, eu sou uma pessoa tímida, ao longo de sua vida, você vai pelo menos influenciar 10 mil pessoas. Então, por isso é que todos são líderes, todos vão de alguma forma influenciar. Isso quer dizer que todos nós lideramos em algumas áreas, mas somos liderados em outra. Todos, sem exceção, somos líderes ou seguidores. Perceber o seu potencial como líder é a sua responsabilidade. A sua responsabilidade é você perceber qual é o seu potencial. E você perceber o que eu estou plantando na vida dos outros. John Maxwell, para mim, como eu falei para você, é uma pessoa que eu admiro, ele passa o conceito de sucesso. Sucesso é uma coisa que fala muito ultimamente, tem N formas de encarar o sucesso. Mas na sua definição de sucesso, John Maxwell fala o seguinte: sucesso é você descobrir o seu propósito na vida. É você descobrir para que você está aqui. Depois de você descobrir para que você está aqui, você vai estabelecer as coisas que você vai fazer para você poder fazer crescer o seu talento, o seu potencial. E por fim, você vai influenciar pessoas. Você vai plantar sementes que vão beneficiar outros. E isso tudo é liderança. Até aqui, dúvidas? Perguntas? Nenhuma? Ok. Sara, comentários? Nenhum? Certeza? Ok, let's go. Já passou? Liderar a influência e ponto. A questão não é se você influencia alguém, a questão é que tipo de influência você será. Você está disposto a crescer em suas habilidades de liderança? A verdade é que as oportunidades de liderança são muitas, estão ao alcance da maioria das pessoas. Isso é bens e naus no líder de liderar. Precisamos acreditar nisso, que todos nós temos a oportunidade de liderar alguém, seja no serviço, seja em casa, seja no bairro. Temos a oportunidade de deixar alguma coisa boa na vida das pessoas. E por isso é que eu espero que no final da nossa conversa aqui, se alguma coisa que você leve para casa é: que tipo de influência eu estou deixando nas pessoas? E querendo ou não, temos uma tendência maior de deixar uma influência negativa, deixar uma imagem negativa, um impacto negativo, do que um impacto positivo na vida das pessoas. Só mais uma. A influência é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Pensando aqui, depois que eu fiz o slide, eu posso trocar essa frase. A influência é uma habilidade que deve ser desenvolvida. E você precisa se perguntar assim, cara, como é que eu vou desenvolver a minha capacidade, a minha habilidade de influenciar positivamente as pessoas? Quando Paulino propôs esse tema para ser abordado com vocês sobre liderança, é porque acredito que a expectativa dele é: preciso que o pessoal do curso se enxergue, se posicione como líderes. E ao se posicionar como líderes, o que eu quero que vocês levem para casa é exatamente isso aqui. Como é que eu vou desenvolver as minhas habilidades de liderança? Como é que eu vou desenvolver as minhas habilidades de influenciar pessoas, de plantar algo positivo na vida dos outros? Liderar a influência e ponto final. Tem um vídeo, esse vídeo aqui é muito bobo, é muito idiota. Esse aqui é de um festival de música de 2009, há muitos anos atrás. Você já viu esse vídeo? Ninguém? Já viu? Tem a sua cara esse vídeo aqui. Eu quero que vocês pensem nisso dali. Pensando naquela questão de influência. Pode clicar?
Não precisa do áudio não, mas tem uma musiquinha, vai. Não, só clica na seta que ele vai tocar. Só avança. Ok. Você acha que tem como a gente colocar o áudio? Mas é só música, não tem palavra, não tem nada. O que está acontecendo nesse momento? Argentina, o que você está vendo? Isso, então imagina esse é um festival, tem centenas de pessoas. E esse cara foi ali dançar. Nathan, viu como eu falei que era só a cara? Dá uma nota para a dança dele. Ridículo? Ok. Você faria uma dança como essa? Não, né? Eu acho que isso aí é outro mundo aí, né? Você não faria uma dança como essa, não? Josué, se você visse dois caras dançando assim, você iria lá dançar com eles? Definitivamente não? Ok, deixa eu ver, quem mais? Ludmila, você acha que mais alguém vai dançar com eles? Se você estivesse lá, você já viu, né? Se você estivesse lá, você dançaria? Dançaria? Por que você dançaria? Ok, ela gosta de música, gosta da alegria, do contágio. Gente, tinha um cara dançando à toa e de repente tem 4 pessoas dançando também. Lembram do que eu falei? Do que eu falei? Olha, nossa, era uma pessoa dançando ridiculamente. Agora são uma dezena de pessoas dançando ridiculamente. Tem quase 20 pessoas dançando ridiculamente. Argentina, o que é liderança? Será que ele está influenciando alguém? Por mais bobo que seja, você percebe que quando você começa a fazer alguma coisa, por mais idiota que seja, se as pessoas perceberem potencial nisso, se as pessoas tiverem um problema, elas vão falar assim, cara, vou me juntar a isso. De repente, todo o festival foi dançar de forma idiota com um cara que estava dançando lá, semi-nu. Ou seja, isso é liderança. Liderança é quando você fala assim, cara, tem uma coisa boa acontecendo ali, eu vou junto. Eu quero que vocês aprendam a se colocar no lugar daquele jovem que estava lá de roupa interior, dançando de forma bem idiota, mas de repente arrastou multidões. Querendo ou não, ele proporcionou um momento de alegria para aquelas pessoas. Ele foi esse chamariz de liderança. Há uma coisa que nós precisamos entender aqui. A liderança é uma das coisas tão poderosa para o bem e para o mal. A capacidade que você tem de influenciar as pessoas tem um impacto que você não tem noção. Vou voltar no exemplo que eu falei sobre Adolf Hitler. Em 1939, ele fala assim, cara, nós vamos deixar um impacto no mundo. E deixaram um impacto extremamente negativo. Sem pensar muito nisso, Martin Luther King falou assim, cara, nós precisamos mudar uma coisa que tem há 400 anos matando pessoas. E daqui a 1000 anos, nós ainda vão lembrar do impacto. Nós ainda vão falar o nome de Martin Luther King. Então pensem sempre nisso daqui. Raquel, acertei? O que é liderança? Liderança é influência. Liderança é influenciar as pessoas. Manda. O pessoal da cidade onde ele foi morto não gosta de ser lembrado como a cidade que foi aonde que o Marcos morreu. No entanto, ele tem uma influência negativa lá. O pessoal não gosta de jeito nenhum e tem muito isso que vai lá por causa disso. Em Montgomery, a cidade em que ele foi assassinado, já que ele é não é ídolo, mas ele é um herói nacional, as pessoas amam, consequentemente as pessoas odeiam o lugar onde ele morreu, então consequentemente as pessoas daquele lugar são taxadas negativamente. Então o que lhes incomoda é serem taxados como os assassinos de Martin Luther King. Normal, como qualquer coisa. Gente, essa aqui é uma das nossas partes mais importantes, tá? Por mim, inclusive, se a gente parar por ali, vai ser bem melhor. Eu quero que vocês pensem nos estágios, nos níveis de liderança, tá? O primeiro estágio de liderança é a posição de um líder. É a posição que alguém granjeia. Esse estado, ele é conquistado por meio do direito. Exemplo, você tem o direito de ser, sei lá, o prefeito da cidade. Você é o diretor de um hospital, você ganha esse direito de granjear essa posição de líder, de diretor do hospital, ou diretor de uma escola. As pessoas seguem você por quê? Porque elas têm que fazer isso. Quando você está nesse primeiro nível, que é o nível posicional, você granjeia isso por um direito.
E as pessoas te seguem, te obedecem, seguem a sua liderança porque elas precisam, porque elas são obrigadas a fazer isso. Levantou a mão? Quando você fala de direito, né? Tem o direito de ser um prefeito, né? Mas quando você fala de direito, é quando a pessoa tem algo oferecido. Eu vou chegar lá. Essa parte, a questão do direito é a questão de que você, não é a questão do merecimento, é a questão de que você foi, por exemplo, eleito, você foi indicado para esse cargo, por exemplo. Você é colocado ali porque você ganhou esse direito. Geralmente não é as pessoas que te colocaram ali, alguém te colocou ali. A sua influência não se estende além da sua linha de descrição. Resumindo o que está escrito ali. Eu vou dar o exemplo de uma igreja em que eu frequentava, em que é uma igreja bem forte, né, em que o líder é bem carismático, bem influenciador. Ele tem várias igrejas, tem milhares de igrejas em que ele lidera. E com certeza, dentro de uma suas igrejas, ele colocou o seu filho como pastor. Então ele era o líder posicional ali. E eu, como sendo uma das pessoas daquela igreja, percebia claramente que ele não era carismático, que ele não era um líder que inspirava as pessoas. As pessoas o seguiam porque tinham a obrigação de fazê-lo. Então, quando você é um líder posicional, geralmente você não luta muito por isso, você geralmente não faz um esforço por isso, alguém te coloca ali. Alguém fala assim, cara, você vai ser o líder dessa igreja, por exemplo. E quando isso acontece, as pessoas não escolheram, geralmente, que você seja, que vão te seguir. E esse aqui é o estágio mais raso da liderança. O estágio mais simples da liderança é o estágio mais comum da liderança. Que é aquele estágio em que você é colocado numa posição sem que as pessoas escolham que você esteja ali. Quanto mais você ficar ali, maior a rotação de pessoa, menor o ânimo da equipe. Geralmente, quando você está ali como líder, você causa mais a desmotivação. Você causa mais, porque as pessoas não escolheram você como líder. As pessoas falam assim, cara, e às vezes, nem essa pessoa que está ali como posicional quis aquilo. Vou dar um exemplo. 2018 teve impeachment, 16 eu acho, e a Dilma saiu da presidência e o Temer teve que entrar no lugar dela. Ele se tornou um novo líder posicional, porque foi necessário. Às vezes o líder posicional não escolheu aquela posição, mas ele tinha que fazer aquilo. E causa esse sentimento de desaprovação entre os seus seguidores. Esse é o primeiro estágio. Na minha concepção, esse é o estágio mais comum. Maior parte das pessoas que são líderes hoje são líderes posicionais. Por isso é que temos uma crise de liderança. O estágio número 2 é o estágio da permissão. É o estágio dos relacionamentos, em que você permite com que a pessoa esteja líder. Geralmente é o seguinte, você vai escolher ser o representante da sua sala de aula. E eu vou falar assim, sei lá, a Argentina é muito minha amiga, ela se dá muito bem comigo, então você permite com que a pessoa esteja ali, mesmo quando você entende que essa pessoa não tem todas as habilidades para liderar. Mas é um estado permissível. O segundo estágio é melhor do que a posição. As pessoas te seguem porque querem. As pessoas escolhem fazer isso. As pessoas permitem fazer isso. As pessoas seguirão além da autoridade declarada que você tem. O líder posicional, os seus seguidores só fazem aquilo que eles são obrigados a fazer. Quando você é líder de uma igreja e você é líder posicional, quando for hora de ir embora, as pessoas irão embora. As pessoas não farão mais do que elas são obrigadas a fazerem. Já o líder permissivo, o líder que foi ali colocado porque as pessoas permitiram com que ele estivesse ali, as pessoas conseguem se relacionar com ele, as pessoas conseguem fazer um pouco mais. Esse é só o segundo estágio, o segundo nível. Cuidado, ficar muito tempo estacionado nesse nível faz com que seus liderados mais motivados comecem a sentir inquietos. Quando você é colocado nesse estágio de permissão, a expectativa é que você se perceba como líder. A expectativa é que você fale assim, cara, eu tenho que liderar, e você cresça. Se você não conseguir sair da permissão para o terceiro estágio, que é o estágio da produção. O terceiro estágio talvez seja o mais significativo da liderança, é o estágio da produção. O primeiro era de direito, você tem o direito de fazer isso. Eu sou o presidente, eu posso sancionar alguma coisa, é meu direito fazer isso. O segundo gera de relacionamento.
O terceiro, eu preciso apresentar resultado, eu preciso mostrar o esforço do meu trabalho enquanto líder, seja aonde você estiver liderando, seja na igreja, seja na sala de aula, seja no seu time de vôlei, seja no país inteiro, seja na sua casa, você precisa produzir. As pessoas o seguem em razão do que você faz para a organização. O Paulino, aqui na igreja, ele é um líder de produção. Ele é um líder que apresenta resultados. As pessoas seguem em razão daquilo que ele faz para a organização. Eu conheço o Paulino tem muitos anos. Então, em qualquer lugar em que ele passa, ele consegue apresentar isso, que é uma coisa muito boa. No final, eu vou pedir para que vocês identifiquem em que estágio de liderança você se encontra. Lembrando, liderança é influenciar. Vamos ver quais são os líderes que nós estamos granjeando. Nota sobre a produção. É aqui que a maioria das pessoas percebe o sucesso. É aqui que a maioria das pessoas fala assim, cara, eu consigo produzir alguma coisa, eu consigo entregar alguma coisa, eu consigo entregar alguma coisa de valor para as pessoas. Elas gostam do que você faz e do que você faz por ela. Os problemas são resolvidos com muito pouco esforço por causa do momento certo. Você entrega um produto para as pessoas. Tem mais 2 estágios. O primeiro estágio, vocês lembram qual é o primeiro estágio? Qual é? Posição. Geralmente o líder odiado é o líder posicional. Qual é o terceiro estado? Vai para permissão. As pessoas permitem, as pessoas geralmente elegem para isso acontecer. Qual é o terceiro estágio? Produção. Ainda falta 2 estágios, que talvez seja a liderança de verdade. Reprodução. Se o primeiro líder produz e entrega, produz e entrega, o quarto estágio é muito bom. O quarto estágio é quando o líder consegue reproduzir. O quarto estágio é quando o líder consegue gerar outros líderes. O quarto estágio é quando você consegue... As pessoas que trabalham para você, elas conseguem se perceber como líderes. E aonde elas vão, elas conseguem reproduzir isso. Esse estágio, ele é percebido pelo respeito. Se o estágio da produção é estabelecido pela produção, pelos resultados, o quarto estágio ele estabelece com respeito. As pessoas falam assim, cara, essa pessoa tem moral para falar alguma coisa que eu preciso ouvir. As pessoas seguem em razão de quem você é e do que você representa. É nesse estágio que as pessoas te respeitam. É nesse estágio em que as pessoas... Um exemplo aqui que talvez a maioria das pessoas devem conhecer, eu não sei o nome. Como é que se chama o vereador para quem o Silas trabalha? Suendas talvez esteja nesse nível, no nível de desenvolvimento de pessoas, porque o Silas é líder. E se o Silas aceita estar debaixo da liderança dele, é porque ele tem um respeito que estabelece sobre ele. Então, outros líderes vão estar debaixo da tutela deles. Estou dando esses exemplos para vocês se identificarem, tá? Então, o quarto estágio de desenvolvimento de pessoas, aqui é que o crescimento de longo alcance se acontece. Seu compromisso de desenvolver líder garante um crescimento contínuo. Pessoas que são líderes, estão nesse estágio de reprodução, são pessoas que precisam pensar a longo prazo. São pessoas que falam assim, cara, a minha organização vai produzir pessoas que vão estar comigo nos próximos 20, 30, 40, 50 anos. Vamos deixar um impacto além. Então, vamos para o último estágio, que é o mais difícil. É o estágio da integridade. Volta um pouquinho, Sara. Ok, aí. Quinto estágio 5, integridade. As pessoas seguem em razão daquilo. Eu confundi um pouco alguns estágios. Desenvolvimento de pessoa e integridade. Desenvolvimento de pessoa e integridade. O último estágio da liderança é o estágio da integridade. Pessoas que alcançam esse estágio é, por exemplo, Billy Graham. É, por exemplo... É difícil pensar em outras pessoas. Eu ia dar o exemplo do Papa Francisco, por exemplo. São essas pessoas que elas são realmente íntegras. São pessoas... Quem? O Jonathan é uma pessoa de caráter, é uma pessoa carismática, mas falta um pouquinho de autoridade, falta um pouquinho mais de autoconsciência como líder e passar isso para as pessoas. Lembra um exemplo que eu passei para vocês de Joana d'Arc? Pela nossa interação social enquanto seres humanos, da maneira em que estamos posicionados, dá para perceber claramente que tem uma postura de líder. Alguém aqui de vocês falou sobre postura. A postura do líder é que o próprio líder se enxerga como líder e as pessoas conseguem estabelecer um respeito para ele sobre isso. É muito difícil as pessoas alcançarem esse último estágio de liderança. Gente, perguntas?
A última coisa sobre estágio de integridade. Poucos chegam até aqui. Aqueles que conseguem isso são, de fato, grandes líderes. John Maxwell conseguiu chegar nesse estágio de liderança. Michael Jordan conseguiu chegar nesse estágio de liderança. Ayrton Senna conseguiu chegar nesse estágio de liderança. Eu diria que Miles Monroe, com certeza, pessoas que produzem outras pessoas, sem sombra de dúvida. Jesus deveria estar no 6º estágio, né? Quem gera o pessoal da integridade, o maior exemplo de liderança, com certeza. Pensando em Brasil, quem são os nomes que vocês citariam como líderes íntegros? Líderes que produzem outros líderes, seria o Edir Macedo. Não sei se ele é íntegro, mas... Sim, reproduz. Do mundo, né? A organização que ele tem está em mais de 100 e tantos países, né? Ele lidera pessoas que lideram vários outros, né? Então consegue reproduzir, sim. O 5º estágio da integridade é muito difícil. Não me julguem, tá? Mas eu sou tão criterioso nesse aspecto que eu não consigo nem colocar o Silas Malafaia nesse último aspecto de integridade, tá? Eu consigo colocar, por exemplo, o Hernandes Dias Lopes lá. Então, nessa questão da integridade é tão difícil, e nós teremos um capítulo exatamente... Lembram qual é o ingrediente mais importante da liderança? Qual é o ingrediente mais importante da liderança? Qual é a chave da liderança? Prioridades é a chave da liderança. Prioridades é a chave. É o que vai fazer abrir a porta da liderança. O ingrediente mais importante é a integridade. O ingrediente mais importante é a integridade. É muito difícil a gente encontrar líderes de verdade ali. A gente falha amplamente nisso dali. Líderes bons foram formados desde o berço. Líderes íntegros de verdade têm valores inegociáveis. Eles não cruzam o sinal vermelho às 3 horas da manhã, para não estar vendo nenhum carro, não tem nenhuma câmera filmando. É muito difícil. Líderes bons se policiam, olham para cima e falam assim, não posso fazer isso porque é errado. É difícil. Gente, você não imagina quantas vezes eu passo por cima do sinal vermelho. Dúvidas, perguntas, comentários? Até aqui, tudo que estamos falando está valendo a pena? Está fazendo sentido para vocês? Vocês vão conseguir levar alguma coisa até aqui para aplicarem no vosso dia a dia? Você quer fazer algum comentário? Certeza? Vamos para o próximo. Conclusões sobre a influência. Saiba o estágio em que você se encontra nesse momento. Essa aqui é a primeira coisa que eu quero que vocês reflitam. Avalie aqueles 5 estágios. Olha assim, cara, em que estágio eu estou nesse momento? Qual desses estágios eu consigo me encontrar nesse momento? Eu, pessoalmente, na maioria das vezes, quando sou colocado em vários estágios de liderança, especialmente liderança organizacional, na igreja, na escola, no serviço, até entre os amigos, sou geralmente colocado no estágio de permissão. Eu luto bastante para chegar no estágio de produção. E lá acabo sempre, na maior parte das vezes, acabo sempre retrocedendo para o estágio de permissão, porque eu não consigo, eu me aceito, me permito fazer muitas coisas e acabo produzindo pouco. Eu falho na chave de liderança, que é prioridades. Então pense ali, qual é o nível, qual é o estágio de liderança que você está agora? Conhece e use qualidades necessárias para serem bem-sucedidas em cada estágio. Lembrando, não pode ficar estagnado no estágio que você está, a não ser que seja o último estágio. Ainda que você estiver no 4º estágio, como é que eu posso continuar crescendo no estágio que estou para ir para um estado adiante? A gente passa por aqueles estágios querendo ou não. Gente, dúvidas? É normal sentir medo da liderança? Oi? É normal sentir medo da liderança? É normal se sentir ameaçado pela liderança, sim. É normal ter medo de falhar, é normal ter medo das pessoas, é normal falhar também. Mas é necessário assumir posição de liderança. É necessário. Existe uma crise de liderança, um dos nossos maiores problemas que temos nos lares, nas escolas. Eu, como sendo alguém que trabalha em escola, e mesmo também em igreja, a gente percebe toda a organização em que você faz parte, ela é uma sombra do seu líder. A escola para onde você vai
ele é um reflexo, ele é um produto de quem é o líder daquela organização. A igreja que você frequenta, querendo ou não, ele é um reflexo, é um produto do líder principal que você tem. Então, por exemplo, eu estou numa escola ali, e essa escola aqui eu estou muito elitizada, as crianças têm grandes problemas de indisciplina. Quando você coloca um líder ali que não tem esses problemas de indisciplina, ele consegue se disciplinar, ele consegue colocar limites em ele próprio, ele vai colocar limite nos seus funcionários. Pensando no ambiente de escola, quando o meu diretor consegue colocar limite para ele próprio, consegue colocar limites para os seus funcionários, os funcionários vão conseguir colocar limites para os alunos na sala de aula. O que isso tem a ver com a sua pergunta? É necessário assumir posição de liderança, seja no serviço, em casa, na quadra, no campo, no trânsito, aonde você estiver. A gente precisa aprender a adotar essa postura. E lembrando, o mais importante, não sei se já deixei isso muito claro, é perceber que a coisa mais importante que a gente vai aprender, precisa aprender a liderar bem, é a nossa própria vida. Antes de eu saber ser um bom líder na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, aonde eu for, eu preciso aprender a liderar, a conduzir muito bem, a estabelecer muito bem, a estruturar muito bem a minha vida pessoal. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam aqui para a liderança é a vossa própria vida. Sara, vê se tem mais um. Toda pessoa é líder, pois toda pessoa influencia alguém. Isso faz parte das nossas conclusões. Nem todos se tornam grandes líderes, mas todos podem se tornar líderes melhores. É preciso apenas responder duas perguntas. São duas perguntas que eu quero que vocês respondam. Você aproveitará todo o seu potencial para liderar de verdade alguém? Você usará suas habilidades de liderança para tornar o mundo um lugar melhor? Você usará as suas habilidades de liderança para tornar a sua igreja, para abençoar a sua igreja, para abençoar a sua família, seu serviço? Essas são as perguntas que a gente tem que se fazer. Não, no próximo encontro. Termina aqui horas? Ah, você está pronta para responder? Gente, não era para responder, mas a gente vai responder, tá? Você está pronta? Gente, essas são as nossas conclusões, tá? Até aqui. Eu não consegui entender sobre a permissão. Todo mundo. Então, você falou sobre a permissão? É o segundo. É o segundo. Vou falar de novo. Gente, estamos tendo algumas perguntas, tá? Esse é o momento de perguntas. A Argentina fez uma pergunta. A pergunta foi: eu não entendi direito o segundo estágio, que é o estado da permissão, em que a gente permite alguém ser líder. Eu quero ver se vocês entenderam. Vou perguntar para o Josué. O que você entendeu do segundo estágio de liderança, permissão? Relacionado a como você se relaciona com as pessoas. Se você tem um bom relacionamento, elas, independente do ambiente que você está, elas te colocam. Muito bem. Pode voltar para lá. Tá aí, tá colocado aqui. Vamos fazer uma revisão dos 5 estágios de liderança? Qual é o estágio número 1? Qual? Posição. Vem da posição que a pessoa assume como líder. A pessoa é colocada lá. A pessoa exerce o seu papel como líder pelo direito que ele tem de fazer alguma coisa. Tem uma conversa aqui muito trazida à tona, que é a diferença entre chefe e líder. Todo mundo sabe a diferença entre um chefe e um líder? Ótimo. Geralmente, quem está no primeiro estágio não é líder, é chefe. É alguém que impõe regras para as pessoas. Então, o primeiro estágio é o estágio da posição, você é colocado ali. O segundo estágio, qual é? Permissão. Permissão. Qual seria a diferença entre o primeiro e o segundo? No primeiro estágio, quando você tem a posição de líder, geralmente as pessoas não te escolheram como líder. Geralmente as pessoas precisam de alguém para estar lá. Às vezes as pessoas precisam que alguém ocupe aquele espaço como líder, que alguém ocupe aquela posição, que ocupe aquela cadeira, independentemente de quem é a pessoa que vai estar lá. Já no estágio de permissão, a pessoa fala assim: cara, você poderia nos liderar nisso daqui. As pessoas te colocam no papel de líder.
Essa aqui seria uma das duas diferenças. Quem está na posição, geralmente, apenas está lá para ocupar aquela posição, sendo bom ou não. Não quer dizer que todas as pessoas que são líderes posicionais são maus líderes, não. Tem muita gente que está lá na posição e faz um bom papel de líder. Mas a permissão tem a ver com relacionamento. Tem a ver com as pessoas quererem fazer. Pessoas querem. Querem. Que ele foi colocado. Exatamente. Mas esse, tipo, as pessoas posso falar, na posição. A pessoa colocou aquela pessoa para ser líder lá. Só que essa pessoa que foi o chefão. Não foi algo que ele lutou para estar lá. Vou dar um exemplo de um líder posicional, Saul. Saul, primeiro rei de Israel. A Bíblia nos diz que Deus nunca estabeleceu um rei. Mas os outros povos, dos outros lugares do mundo, tinham um rei. E Deus tinha um sistema de governo diferente, que é teocrático, que Deus é o rei das nações. E eles pediram para ter um rei também. Então, às vezes não é alguém superior, às vezes as pessoas é que pedem para ser colocado. A ideia da posição é dizer que é obrigatoriedade. Para conseguir, porque... Exemplo, eu trabalho para uma escola. Lá na escola em que eu estou, tem alguém lá que é o diretor da escola. Essa pessoa não é formada, não tem, sabe, mas eu só está lá para ocupar. Então eu encontro ele naquele cargo, naquela posição de líder, mesmo ela não tendo as habilidades de liderança. A ideia de refletir na posição é exatamente isso aqui. Na sua grande maioria, são as grandes habilidades de liderança, as grandes habilidades de influenciar as pessoas. Mais perguntas? Vocês são sempre assim tão sérios? Se fosse na minha sala de aula, eu já estava suando. Silêncio! Mas vocês estão bem, parabéns. Espero que vocês continuem sempre se comportando assim, Sara. Não sei se você viu essa pesquisa, falou que a geração Z está muito empacada de liderança, porque não quer tipo preocupação. Eles preferem casas mais inferiores para só ir trabalhar e voltar. Sim. Essa crise de pessoas para a esposa, para liderar, Sim, sim. E eu não vi essa pesquisa, mas consigo perceber essa tendência, que vivemos em uma sociedade cada vez mais anarquista. As pessoas estão lutando mais pela descentralização, menos poder para o governo, mais força para os indivíduos. Pensando em escolas, por exemplo, eu trabalho em escola, estou sempre exemplo de escola, né? Parece que há uma tendência maior de ter professores autônomos do que professores de instituições. Então as pessoas estão, sim, fugindo dos cargos de liderança. Não só menos gente quer ocupar cargos de liderança por causa dos ataques que as pessoas sofrem, mas também... Acho que vamos escolher... Olha aí, a Liz foi líder agora, né? Foi lá na frente, influenciou. Gente... Também pode ser, como eu falei, né? Eu desde pequena fui muito boa em influenciar as pessoas. E acaba que quando você para refletir, você olha assim, cara, a habilidade para influenciar é muito boa, mas também ela é muito ruim. Porque eu influenciei muita gente na minha vida, principalmente no tempo da escola. A maioria vai lembrar da minha influência ruim da escola, mas influenciei praticamente o colégio inteiro. E eu acho que é isso. Eu tenho medo da liderança porque eu tenho medo de não saber me controlar lá na frente e acabar fazendo coisas ruins. Sim, sim. É o preço do carisma, né? Dizia o Pequeno Príncipe, né? Somos eternamente responsáveis por quem cativamos. Mais comentários, acréscimos, sugestões, perguntas, dúvidas? Nenhuma? Paulino, por hoje é só. Por hoje é tudo. Devolvo a palavra para ti. Gente, vocês lembram que eu falei que iríamos falar sobre 4 tópicos? Só falamos de um, tá? Imaginei que o tempo fosse correr um pouco. Hoje só foi um tema. Qual foi o único tema que nós falamos? Qual? Qual foi o único tema que a gente falou hoje? Liderança. Falamos apenas sobre a definição de liderança, que é influência. Faltou 3. Quais são os que faltaram? Faltou a chave de liderança, que é? Prioridades. Faltou o ingrediente, que é?
integridade e faltou o texto supremo da liderança, que é transformando pessoas. Eu imaginei que fosse falar pelo menos 3 tópicos, mas um tópico acho que tá bom, porque a gente absorve algumas coisas e fica por essas coisas e depois continua falando. Paulo, acho que ao longo da escola a gente vai trazendo esse tema várias vezes, tá? Acho que é melhor falar um tema só por vez. Gente, muito obrigado e devolvo o microfone. Você rapidinho aqui. Como eu tinha falado Oi. Oi.